rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre a final da Copa do Mundo. França contra a Argentina, já está definindo o duelo do próximo domingo. E eu tenho algumas considerações sobre essa final, porque tem muitas curiosidades envolvidas, digamos que surpresas, coisas inexplicáveis sobre essa final da Copa do Mundo, porque tem muitos detalhes em si que não dá para passar despercebido sobre essas duas seleções, como que elas chegaram nessa decisão, quanto que sofreram até chegar numa final de Copa do Mundo. Então, isso aqui é só alguns detalhes que eu percebi hoje, quando foi definida, a França passou em si, eu falei, cara, a França e a Argentina na final. Eu fiquei tentando lembrar, assim, juntando algumas ideias, eu falei, cara, não é possível que isso deu certo, não é possível que isso funcionou para a Argentina, para a França. Então, tenho algumas observações sobre a França na final da Copa do Mundo e também a Argentina. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Você aí pode até achar repetitivo, algo decorado, mas são palavras que vêm do coração, sabe? De verdade. Tenho uma meta inicial para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, minha primeira meta no canal. Inclusive, eu ficaria muito contente se até o final desse ano eu batesse essa meta. Então, faça inscrição no canal, clica nesse botão vermelho, ajuda essa correria, fortalece esse canal, sabe? Para que eu venha conseguir bater essa meta de 1000 inscritos de coração. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência aqui. Tem uma parte ali que é só sobre o Copa do Mundo, ainda é o assunto do momento no esporte. Depois de domingo vira a página e volta o futebol normal, sabe? Então, dá uma olhada nas playlists, tem Copa do Mundo, tem outros assuntos sobre os clubes, jogadores, treinadores, futebol europeu, seleção brasileira. Tem muitas coisas separadas nas playlists sobre futebol. Então, dá uma olhada nas playlists. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade. Pode espalhar para geral. Rapaziada, é até engraçado que logo quando a França acabou o jogo, a França chegando na final da Copa do Mundo, eu tava lembrando em si de alguns detalhes bem importantes sobre as seleções, principalmente a França e a Argentina, porque a gente pode perceber que a França na Copa do Mundo, é necessário comentar isso, pode até ser algo que muitas pessoas estão falando, mas é necessário comentar. A França chegou na Copa do Mundo sem os seus 3 principais jogadores, sem Benzema, sem Pogba e sem Kanté, sabe? 3 jogadores fundamentais, titular da seleção em si, jogadores que, pô, Benzema é eleito o melhor do mundo atualmente, Pogba monstro da seleção e o Kanté, cara gigante, tanto no clube quanto na seleção. Pogba com a participação maior ainda em seleção do que em clube. O Benzema, monstruoso, seja no Real Madrid, seja na seleção francesa. A França foi para a Copa sem esses 3 principais jogadores. E outro detalhe, o Benzema se recuperou ao longo da Copa do Mundo e o treinador em si não quis contar com ele, não quis levar ele não quis incluir ele no grupo, sendo que o Benzema já estava convocado. Olha que loucura. E aí, tem outro detalhe também que eu me lembro sobre o treinador francês em si, deixando que poderia levar mais um jogador e outro, além do Benzema que foi cortado, depois se recuperou e não quis incluir, e o cara simplesmente não levou os outros 2 jogadores, sabe? Então, a França na Copa do Mundo, ela aparentemente, ela poderia ter mais 2 jogadores junto com todo esse grupo que tá disputando a Copa. E o cara simplesmente abriu mão. Então, tinha tudo para esse cara ser massacrado e esse trabalho não dar certo. A França não chegar numa final de Copa do Mundo, sabe? Então, é muito louco compreender algumas coisas, entender os porquês do futebol, que a França passou por tudo isso. O treinador que deixou de levar 2 jogadores para completar o grupo, seria massacrado em todo mundo. Se fosse aqui no Brasil, caraca, nem imagina como que seria as críticas relacionadas a esse cara. Sem os 3 principais jogadores, os caras chegaram na final, sabe? O Mbappé tendo bons momentos na Copa, Tchouaméni liderando o meio de campo, para quem não conhecia tanto esse jogador do Real Madrid. Então, a França em si tem uns fatores bem favoráveis na Copa do Mundo, coisas que a gente tenta entender como deu certo. E a Argentina, olhando pro lado da Argentina, tem até mais coisa, cara, porque a Argentina em si digamos que surreal. A gente pode olhar pro lado da Argentina, a temporada mais... Não, nem temporada. A Copa do Mundo mais marcante na carreira do Messi. O Messi que não até
Antes de chegar na Argentina, rapaziada, eu lembrei outro detalhe aqui da França, para complementar o raciocínio. Giroud, até então em Copa do Mundo, não tinha gols. A França foi campeã da Copa em 2018 com seu principal atacante zerado de gol. Outros caras marcando e ele participando ali, jogando, não marcou nenhum gol em 2018. Nessa Copa ele já tem gol pra caraca. O Giroud balançou a rede várias vezes. Então, olha outro fator a favor da França em si. O goleador que não tinha marcado nenhum gol em Copa do Mundo, marcou nessa Copa, se eu não me engano, a informação é um dos principais atacantes, um dos principais goleadores da história da seleção francesa, ao lado do Thierry Henry. Olha que coisa louca pra gente compreender. E agora sim, falando da Argentina, que eu me lembro aqui, tô falando coisa de cabeça aqui, não deixei nada anotado, só coisas que eu tava pensando aqui, eu falei, cara, tem que falar sobre isso. A Argentina, Messi, até então não tinha tanto protagonismo em Copa do Mundo. Nessa Copa ele é o cara da Argentina. Para a Argentina ter chegado na final é muito pelos pés do Messi. O Messi simplesmente construiu caminhos para o time vencer, os gols, as assistências. O cara simplesmente não falhou nessa Copa do Mundo e apareceu nos principais momentos que o time precisava dele. O Messi em Copa do Mundo não era desse jeito. O Messi não tinha toda essa liderança, toda essa magia vestindo a camisa da seleção em Copa do Mundo. Nessa Copa do Mundo está totalmente diferente. O que esse cara fez no jogo de ontem foi absurdo, só para vocês terem uma dimensão. Outra parte também interessante, os moleques da Argentina jogando e dando certo. Enzo Fernandes e Álvares, sabe? Dois jogadores que estavam há pouco tempo aqui no futebol sul-americano, tão jovens em si, dando certo. E não falo nem da parte da idade, mas jovens em si que roubaram, mas ganharam a titularidade ao longo da Copa, sabe? Os titulares, pela lógica em si, poderia ser o Lautaro Martins, poderia ser o Di Maria. Os moleques simplesmente pegaram essa titularidade, sabe? E deu certo. Pra Argentina chegar na final não foi só pelos pés do Messi. Teve o gol importante do Álvares, nem se fala do jogo de ontem. Enzo Fernandes no meio de campo. Olha como é que são as coisas do futebol, sabe? Então, a Argentina também tem os seus fatores a favor nisso tudo. É muito louco de compreender os porquês no futebol. É muito difícil decifrar algumas coisas no futebol, porque a Argentina chegou nessa final com mérito, sim, claro, jogou bola, a força da torcida nas arquibancadas, a galera acreditou, abraçou, mas era um time bem improvável. Outro detalhe que eu lembrei aqui ainda há pouco, acabei de lembrar aqui, não posso deixar de comentar também. O treinador da Argentina, o Scaloni, ele fez diversos testes a cada jogo na Copa do Mundo. O cara simplesmente alterou a formação do time muitas vezes, sabe? E simplesmente deu certo, o cara conseguiu chegar na final. Tinha tudo pra dar errado também. Tinha tudo pra digamos que esse cara ser queimado, esse cara ser massacrado no país por mexer tanto, por fazer tantas alterações no time, não ter um time ideal. Tinha tudo pra dar errado e deu certo, sabe? Então, como eu falo pra vocês, é muito difícil entender os porquês. Vocês imaginam como que seria aqui no Brasil se o Tite deixa de levar 2 jogadores para a Copa do Mundo, igual o treinador francês deixou de acrescentar 2 jogadores que ele poderia acrescentar no time? Vocês imaginam como é que seria? Como é que o Tite ia ser massacrado? Como é que o Tite ia ser detonado? Já parou para imaginar também como que seria se o Tite, a cada jogo do Brasil na Copa do Mundo, colocasse uma formação diferente? Um jogo começa com 3 zagueiros, o outro começa com uma linha de 4. Vocês já pararam para imaginar como é que seria isso? Então, é muito difícil complicar e compreender o futebol. É muito difícil, na verdade, compreender o futebol, sabe? É difícil entender os porquês, porque França e Argentina tiveram momentos em si que teve escolhas que poderiam dar errado, poderiam terminar numa eliminação, e acabou que as 2 seleções chegaram numa final de Copa. Então, são coisas difíceis de entender, mas vale ressaltar que França e Argentina tiveram mérito, jogaram bola e tem muito merecimento em chegarem na final da Copa do Mundo. Mas também vale lembrar também que isso tudo poderia dar errado, tanto do lado da França quanto do lado da Argentina. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Dizem aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês acham que realmente a França e a Argentina, em alguns aspectos, tinham tudo para dar errado na Copa do Mundo? Vocês acham que vocês também vê por esse lado? Não tirando o mérito da França e da Argentina? Deixe seu comentário aqui, deixe a sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!